Aqui é o Gabriel. E o novo Capuz Vermelho, né, com um novo visual, todo repaginado. No início, meio que todo mundo torceu o nariz para ele, mas pouco a pouco ele foi cativando todo mundo. E assim chegamos à conclusão do primeiro arco desse novo Capuz Vermelho, que é o arco Fora da Lei. E como teve muita coisa legal acontecendo com o personagem, nós vamos contar no vídeo de história completa de hoje. A história começa na edição 26, com uma capa modificando o título da HQ de Capuz Vermelho e os Foras da Lei para apenas Fora da Lei, fazendo alusão que a partir de agora o Capuz Vermelho vai atuar sozinho após o desaparecimento de Artemis e Bizarro na edição 25. Apenas lembrando que no arco anterior, o Jason Todd foi exonerado da Bat-Família ao atirar a queima-roupa no Pinguim. Isso faz com que o Batman vá atrás dele e dê uma surra no ex-Robin. Contudo, ele é salvo pelo Arsenal e ambos vão para longe de Gotham. Depois o Jason se separa do seu amigo e decide começar a investigar uma nova organização chamada Underlife. E caso você esteja se perguntando, não, o Pinguim não morreu, mesmo levando um tiro a queima-roupa no olho. E mesmo que o vilão não tenha morrido, o Batman não perdoou ele e o expulsou de Gotham. Na edição 26, o Capuz Vermelho está viajando de ônibus intermunicipal. São 2 da manhã e o motorista está tentando puxar assunto com ele, quando do nada surge uma mulher à frente do veículo que quase a atropela. O ônibus para e Jason desce. O nome da mulher é Melissa Mitchell e ela é agente federal do FBI. A oficial diz que está sendo perseguida e Jason mostra que é herói e a leva em segurança para dentro do ônibus. Ela então explica que o seu companheiro foi morto enquanto eles investigavam uma organização, que é a Underlife. Nisso, os homens que estavam atrás dela surgem. Jason decide ir no mano a mano contra todos. E é uma porradaria só. O Jason então se mostra brutal nessa versão, não perdoando ninguém e inclusive matando ou deixando eles bem incapacitados. Destaque para a hora que ele usa um coquetel molotov para acabar com o líder da gangue. Com todos a salvo, Jason retorna para o ônibus para pegar as suas coisas e diz que agora vai trabalhar no caso, deixando a policial para trás, apesar do seu protesto. Perto dali, no departamento de polícia local, o xerife do condado está falando com um dos membros da gangue Underlife. Ele logo de cara se mostra corrupto e diz que vai ajudá-lo, quando nesse momento Jason Todd chega com tudo pelo céu. O Capuz Vermelho vem com um pé de cabra e muita presença, e o massacre com ele é total. Jason quer informações da gangue Underlife, mas todos se recusam a oferecê-la, e o final é a morte ou a incapacitação de todos. Inclusive, o Jason explode um carro com um dos membros da gangue dentro. Olha só! Depois, o Capuz Vermelho visita a policial no hospital e entrega os documentos de seu antigo parceiro que fora morto antes. Ele explica que está no caso, mas pede para ela não segui-lo, pois isso seria o pior para a oficial. Ele ainda diz que Gotham não é mais o seu lar e por isso precisa seguir em frente. E é na edição seguinte que as coisas começam a esquentar. E logo no início da edição, o Jason está tentando ligar para o seu amigo Arsenal, mas a ligação cai na caixa postal. Isso acontece por causa de algo que aconteceu há 1 hora num bar. Vemos um grandalhão paquerando a garçonete quando Jason Todd aparece. Como de costume, Jason é meio intrometido e isso irrita o grandão. O anti-herói fez isso por um motivo. O grandão e seus amigos fazem parte do grupo Underlife e Jason quer uma explicação. É claro que isso desencadeia uma luta e Jason dá uma surra federal em todos, ao mesmo tempo que narra que finalmente se sente livre e usar tudo que tem, já que não está mais preso ao Batman. Nisso ele se distrai e leva um soco de um gigante que fica falando que vai matar o Jason. Antes que o Capuz pudesse fazer alguma coisa, o grandão desmaia do nada. Quem o golpeou foi Bruce Wayne.
Jason fica surpreso ao vê-lo, afinal faz apenas alguns dias que o Batman o expulsou de Gotham. O Bruce logo de cara fala que ele não está ali para lutar. Ele pede para o Jason se sentar e tomar um café. O Jason fala que tudo isso é um pouco estranho, pois ele acha que é sobre o Bruce pedir para ele voltar. O morcegão só interrompe dizendo que nada mudou e ele não vai voltar para Gotham. E Jason, meio que decepcionado, concorda. O Bruce ainda ressalva que, tecnicamente, Jason não quebrou a regra de matar, já que o Pinguim não morreu. Então Jason pergunta por que diabos ele está ali, e Bruce só responde que Roy Harper, o Arsenal, está morto. Jason fica devastado com isso e pergunta como. Bruce então revela que ele morreu no santuário por um serial killer desconhecido, em uma história publicada na saga Heróis em Crise. Jason entende que toda a Liga já está fazendo o possível para ajudar e que não vai se meter nessa. E aqui nós temos um belo momento entre pai e filho. E pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, deixa aquele joinha ou aquele comentário, porque isso nos ajuda bastante. Valeu? O Batman tenta consolá-lo, mas é meio que inútil para o Jason, pois ele sabe que a morte é uma coisa meio que temporária para pessoas como eles. E cita o próprio Batman como alguém que já ressuscitou. Ele diz que está assim chateado, mas ficar mais que isso iria até desrespeitar o próprio Roy. Bruce se levanta e, sem falar nada, sai do estabelecimento. Ele pergunta se o Jason quer carona, mas o mesmo diz que não. É então que Jason se aproxima e abraça Bruce, fazendo as pazes entre ambos. Jason agradece por Bruce ter contado e o mesmo diz que nunca o odiou, nem por um momento. Claro que ele pode sim ter pensado que o Jason é cabeça dura, mas ele sempre vai confiar no seu filho. Então, ambos se despedem. E assim voltamos para o início dessa edição, com o Jason tentando falar com o Roy. Ele deixa uma mensagem na caixa postal do herói, dizendo que ele é o seu melhor amigo, e no final, deleta o contato dele. E no dia seguinte, o Jason chega numa cidadezinha chamada Appletown. É uma cidade estranha, todo mundo se cumprimenta e parece feliz demais para ser verdade. E Jason até diz que sente falta de Gotham, mas é tudo fachada, pois alguém o está espionando, conseguindo inclusive ver através da mochila e o uniforme do Capuz Vermelho. E na edição seguinte, temos uma conexão com algo que vai acontecer no futuro. O xerife de algumas edições atrás está no hospital ainda vivo, mas todo quebrado. É quando surge uma pessoa misteriosa e pede para ele dizer tudo sobre o Capuz Vermelho. E então é revelado que essa pessoa é o Wingman, curiosamente uma antiga personalidade de Jason na época de Corporação Batman. Bem, voltando para a cidadezinha lá do Jason, o herói diz que chegou à cidade seguindo algumas pistas e agora se deparou no meio de um festival de maçã. Uma pessoa do nada surge e oferece uma torta para o Jason. Ele se nega a comer, afinal precisa manter a forma fit, né, gente? Mas no fim, é meio que obrigado pela moça. É nisso que ele se encontra com os tiozinhos do hotel que ele está hospedado. Eles oferecem uma bebida de maçã ao jovem, que prontamente aceita. Ao tomar a bebida, Jason olha pelo reflexo do copo que o senhor está apontando uma arma para ele e começa a atirar feito duas caras num plano maluco. Jason desvia e logo fica na cara que essa cidade escondia algo mesmo. E então toda a população começa a atacar o Capuz Vermelho, inclusive essa velhinha com uma faca. Jason se sai bem no início, derrotando uns 3, 4 pessoas, mas logo o montinho fecha nele e ele se vê encurralado até que leva uma martelada e desmaia. Ao acordar, ele está amarrado numa cruz com o seu uniforme. E surge uma figura gigante e o aperta com a sua mão. Parece o Hulk, mas não é, tá, gente? Jason ataca ele com os pés, que apenas irrita o monstro e o soca com força. Mas esse era o plano do Jason, que consegue desviar do golpe mesmo crucificado. Ah, quadrinhos, é por isso que eu te amo. O golpe é tão forte que quebra a madeira, libertando Jason. Então, sem pensar duas vezes,
ele pega a estaca de madeira e finca no peito do monstro. Mas isso apenas irrita ainda mais o vilão, que então segura Jason com suas mãos novamente. O Capuz Vermelho percebe que vai ter que matá-lo para sobreviver. Então pega a estaca que está fincada no corpo do monstro e o destroça ao meio como se fosse papel. Ao examinar as entranhas do monstro, ele descobre que na verdade o Hulk do mal aí era um robô. E sem perceber, alguém chega atrás dele. É a Batwoman, que encurrala Jason e diz que assim qualquer um poderia bater nele. O Capuz Vermelho pensa rápido e surpreende a heroína. Uma luta entre os dois começa e Jason até brinca dizendo que ela perdeu o Batman por um dia. Ele diz que não vai voltar para Gotham com ela, mas a Batwoman finalmente fala que não está ali para lutar, pois vários monstros robôs estão indo atrás deles. Eles se unem temporariamente e começam a atacar os monstros, mas entendem que é melhor recuar por agora para ter um plano melhor depois. Temos aqui essa bela página dupla com cenas de ação envolvendo os dois heróis. E aqui o Jason com uma moto jogando uma enxada na cara do monstro. É demais! Com a moto, ele chama a Batwoman e eles fogem. Enquanto isso, no bar da última edição, o FBI mostra que está indo atrás do Capuz Vermelho, seguindo seus passos. Um policial encontra um caminhão cheio de produtos médicos roubados. Isso foi roubado pela Underlive e o Jason deixou ali de propósito para que a polícia o encontrasse. A própria agente do FBI reconhece que o Jason está deixando uma trilha para os federais. E nisso vemos que o Wingman está escutando tudo, dizendo que também está na trilha. Voltando para a dupla, eles decidem um plano para atacar a mansão de origem dos monstros. E Jason e Cat trocam alguns diálogos bem legais aqui. Ela diz que lamenta pelo Roy e diz que está ali caso ele precise. Mas Jason, com aquele bom e velho humor, só diz: "Não vou precisar, mas obrigado." Ela ainda pede desculpas por um outro negócio que aconteceu no passado, quando Jason foi parar em Belle Reve, mas o Capuz não guarda mágoas e até brinca que tudo isso fazia parte de um plano maior do Bizarro. Enfim, no caminho da mansão, o monstro pega a moto deles e os dois saem voando. Jason vai com tudo no monstro, pega as correntes e faz isso com o monstro. Ô louco, hein? Outros monstros chegam e a Batwoman diz que vai cuidar deles, enquanto que o Jason pode ir até a mansão. E é lá que ele chega. Jason explica que a Intel da Batwoman deu a localização desse lugar e seria a origem dos monstros da própria gangue. Jason entra, mas é surpreendido por muitos ninjas robôs. Surpreendido em partes, porque em nenhum momento ele tem problema para enfrentar esses capangas de metal. E tudo isso acontece enquanto uma pessoa desconhecida observa tudo o que está acontecendo pelos monitores. Capuz Vermelho chega facilmente ao local onde está essa pessoa, que se revela ser a mulher da torta de maçã de antes. Ela diz que é protegida pela Underlive e blá 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 blá. É nisso que Jason pega uma dinamite de C4 e diz que vai matá-la em palavras sutis. A jovem pula para cima dele e diz que sequestrou todas as crianças da cidade e por isso que se ele matá-la, todas irão morrer. Mas Jason diz que a Batwoman já salvou elas e que essa chantagem não vai funcionar com ele. E logo o Capuz Vermelho percebe que ela é também uma robô e de última geração. A robô então diz que foi criada na Hierva El Agua, que fica no México. Jason não quer endereços, e sim nomes. E a robô tolinha fala. E diz que uma pessoa chamada Solitária está por trás de tudo. E era exatamente o que o Jason queria ouvir. Nisso, vemos o Capuz Vermelho saindo da mansão, quando uma explosão acontece atrás dele. E claro, ele nunca olha para trás, porque caras maneiros não olham para explosões. E aqui a gente tem o epílogo do final desse primeiro arco. Ele então se despede da Kate Kane. O Capuz se pergunta se realmente está lutando para o lado certo, pois geralmente os malvados possuem mais dinheiro e mais equipamentos.
Mas claro que isso é só um pensamento. A Batwoman muda de assunto e diz que foi expulsa antes pelo Batman e que ele o perdoou depois. Logo, o morcegão pode fazer o mesmo pelo Jason. Mas o herói diz que o cenário é um pouco diferente, pois ele tentou matar o Pinguim por vingança, enquanto que ela por necessidade. E nisso surge uma carona da Batwoman. Quem está no carro é Renee Montoya, a sua namorada. A policial pede para o Jason entrar no carro, pois pode pegar uma carona com elas. E então os três vão em direção ao sul. E detalhe, porque a Kate ainda está vestida de Batwoman. Sensacional! E assim, né, termina a história do Fora da Lei, o primeiro arco do novo Capuz Vermelho. Só que, claro, não termina toda a história do Capuz Vermelho, porque ela ainda está sendo publicada. E olha, foi bem interessante ver esse novo Capuz Vermelho. Certamente é muito mais violento e até lembra um pouco aquele primeiro Capuz Vermelho quando ele ressuscitou. Sobre o uniforme, que é a questão mais polêmica, eu até posso dizer que gostei, mas só quando ele tá com capuz em cima e todo o seu rosto fica escuro e dá pra ver a máscara. Daí eu acho que fica bem legal. Quando ele tá sem o capuz, eu acho que não conseguiram pegar bem esse Jason Todd e ele até parece um outro personagem. Quanto à história, o autor, que é o Lobdell, tá fazendo um bom trabalho e com certeza tá construindo algo muito grande que vai acontecer com o Capuz Vermelho. E por causa disso, vale muito a pena ficar acompanhando esse arco. E principalmente por causa dessa ponta solta do Wingman. Bem, essa foi a história completa do primeiro arco do Capuz Vermelho Fora da Lei. Gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões aí nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!